pessoal? Então, aqui a gente está com mais opções para atender a demanda e para atender as novas ferramentas que o Jobs Play ele possui, tá? Então nós temos o normal lá, né? Payout médio, valor inicial, meta diária e uma novidade aqui. Agora a gente tem o Stop Loss, ok? A gente continua tendo entrada em percentual, segunda entrada, terceira entrada, os soros, e nós temos outra novidade. Agora nós temos o soros puro, que traz a rentabilidade aqui embaixo, certo? E continuamos com as ferramentas. Né, de comparação, que nem a gente sempre teve, trazendo aí melhoramento nas nossas performances, né? Uma novidade muito legal que foi implementada já nessa versão, deu tempo, né? Josmani conseguiu fazer aí um negócio bem legal. É isso aqui, ó. Eu vou importar para vocês uma lista que ela tem hits nela, certo? Tá importando. Só um momento. Deu erro. Aí, pessoal. Ó, agora foi. Então, vocês estão vendo que tem hits na lista, certo? Essa aqui é uma lista que eu gerei sem filtro, só para mostrar essa parte para vocês, tá? E nós temos a opção agora de, clicando com o botão direito, gerar lista de sinais, e ao gerar essa lista, todos os hits da lista vão ser eliminados e vai salvar somente com os horários aqui, os ativos que deram win, tá? Vou mostrar para vocês, ó. Vou gerar lista, ele vai salvar dentro da pasta que você salvou o Jobs Check. Por isso que é muito importante que você não deixe ele solto na área de trabalho. É importante que você faça uma pasta, tá? Aqui eu tenho o meu formato, tá? Mas cada um coloca conforme bem entender, mas dentro de uma pasta, certo? Eu vou dar OK. Vou puxar a pasta aqui para vocês visualizarem, tá? Então tá aqui os arquivos do Jobs Check e aqui tá uma pasta que ele abriu. Estão acompanhando, gente? Digita 9 lá no chat para eu saber que vocês estão, que eu estou explicando direito. Legal. Vamos dar sequência. Então, aqui está a lista de sinais. Se eu abrir ela aqui, ó, e comparar com vocês, ó, vocês vão ver que o primeiro sinal, ele foi o IN, então ele está aqui, ó, certo? E já gerou no formato para o Jobs Play, tá, gente? Ou para os personalizados aí. O segundo deu hit, o terceiro deu hit, o quarto deu hit, certo? Eles não estão aqui, ó. Ele pula direto para esse aqui que deu win, ó. Tá vendo? Então ele já vai tirar o hit da lista, ó. Novamente, 1,45, antes nós tínhamos 2 sinais. Agora nós temos apenas um sinal, tá? Tirando, né? Aqui, se não me engano, tem mais hit para baixo. Vamos conferir aqui. Ó, tem mais um aqui, ó, 13,35 EUR ao AD. Então vamos procurá-lo. Ó, não tá mais aqui, tá? Existem algumas pessoas que conversaram comigo aí nessas últimas 2 semanas que eles fazem um tipo de catalogação onde eles começam, fazem uma lista massiva para começar na segunda-feira e vão eliminando os hits ao longo da semana. Isso vai ajudar já nesse tipo de catalogação para você não ter que ficar fazendo isso de forma manual. Tá? Isso é uma evolução bem grande, né? Foi uma sugestão do Herbert, que está aí acompanhando a gente na live. Muito boa a sua sugestão, Herbert, e muito útil na minha opinião. É interessante porque, por exemplo, assim, quando você for fazer a catalogação do outro dia, né, para quem faz todo dia, você já vai ter uma lista aqui praticamente pronta
né, para ser utilizada, onde você pode, claro, né, acompanhar, filtrar, né, o Jefferson, quando ele faz as lives de catalogação, ele sempre, né, vem no checks e fica com a listinha aqui do lado e, né, apaga esse, né, adiciona aquele e tal, vamos, vai e vem e consegue filtrar legal. Dentro da nossa, né, metodologia do checks aqui também, vale a pena comentar que a gente continua tendo aquela possibilidade de você voltar até 20 dias na mesma lista, certo? Então, a gente pode continuar acompanhando os resultados, né? Até se a gente for olhar, ó, né, tinha dado um resultado bem pior no dia de hoje para aquela lista e para 20 dias atrás ele deu um resultado sensacional. Mas da mesma forma, se eu clicar aqui e gerar a lista, ele vai gerar a lista e vai tirar só esse hit daqui, beleza? No demais, a gente não teve mudanças significativas, né? A gente continua podendo salvar a lista, né? Fazer análise do dia, salvar relatórios, fazer rankings, né? Uma parte que eu acho interessante aqui dos rankings, pessoal, que eu acho que é legal a gente comentar, é que, por exemplo, assim, ó, ele vem com uma pontuação aqui, certo? Se eu não me engano, ele vem aqui com 6, eu não lembro quanto que vem no HIT. Mas você tem que criar a sua pontuação. Você tem que criar um formato de pontuação que você vai entender aquela pontuação que está lá. Não somente a pontuação por pontuação, certo? Então, o meu padrão, como que eu faço aqui? Eu coloquei para win de primeira 10 e para hit menos 10. Ou seja, em termos de pontuação, o meu win ele é morto por esse hit aqui. Entendeu? Então eu elimino um win de primeira. Por quê? Porque eu quero filtrar, tá? Então a pontuação de um MG1 e o MG2 ou 2MG, elas são pontuações fracas. Por quê? Porque o meu objetivo é sempre ter o máximo de win de primeira possível. Então eu torno esse hit com o mesmo peso do win para como se fosse uma forma de penalização na pontuação. Se aquele ativo não é um ativo que dá muito win de primeira, ele não tem por que estar destacado na minha lista, tá? Mas isso é o meu formato, certo? Eu sempre comento, até comentei no grupo hoje com o pessoal, que a gente pode ensinar você a catalogar, a gente pode ensinar você os padrões, a gente pode ensinar você a ver, mas vai ter sempre uma parte que a gente não vai ensinar, que é você, né? Que é quem está ali utilizando a ferramenta, a pessoa tem uma visão, cada um tem uma visão diferente, né? Então, se eu pego, por exemplo, aqui, ó, e consulto, e eu pego, por exemplo, assim, melhores ativos, né? Que eu posso clicar aqui, eu não sei se vocês já testaram isso, tá, pessoal? A gente pode clicar aqui, ó, nisso aqui, ó, e a gente faz filtros, tá? Então eu posso ver, por exemplo, assim, qual que é o ativo que mais deu hit até hoje, né? Foi o EUSD para Cal. Apesar dele, né, dar bastante aqui, ele foi um ativo que foi o que mais deu hit de todas as vezes que eu acionei ele dentro dessa posição. Se eu clicar por pontuação aqui, o pior ativo é o Audi NZD para put, por exemplo, né? Se eu pego o melhor ativo, é o GBP NZD para put também. Tá bem parelho aqui com o EURUSD, mas tem menos. Tá vendo que aqui, ó, apesar de aqui ser muito parecido, aqui só tem 4 de diferença. Então, esses 4 de diferença, eles fazem algo, né, massivamente na parte de pontuação, é gritante. A gente pode fazer isso aqui também na parte de melhores horários, tá? Então, quando eu pego aqui, por exemplo, o WIN, então eu sei que, ó, por exemplo, aqui o meu melhor ativo é um GBP-NZD para put e o GBP-NZD 4,15 para put me deu até hoje, das vezes que ele apareceu na minha catalogação, 17 WIN de primeira, 3 de 1MG, 2 de 2MG e apenas um hit. Eu tenho ativos aqui, ó, que nunca deram hit. Significa que eu vou colocar eles todo dia até dar hit na lista? Não necessariamente. Eles precisam estar obedecendo os meus padrões de catalogação. Mas isso aqui é uma coisa que me ajuda muito na hora de eu fazer uma lista. Porque se eu tenho dúvida, né, eu faço um padrão que normalmente eu não tenho muita dúvida. Mas se eu chego num horário que eu tenho lá 2, 3, 4 ativos no mesmo horário, independente da direção, mas com os parâmetros muito próximos um do outro, eu posso usar esse filtro
e esse filtro aqui para me ajudar a escolher. Por isso que o Jobs Check é uma ferramenta muito importante. Sempre quando eu falo com o pessoal do Jobs, com as pessoas que, né, me procuram ou que eu atendo, como meus clientes, eu sempre procuro passar para eles as duas ferramentas juntas, mostrando que elas são complementares. Né? Todas as vezes que o Jefferson fez catalogação, ele sempre entra no Checks para fazer justamente esse filtro. E é por isso que normalmente ele posta listas com bons resultados. Tá? Eu estou fazendo uma enxurrada de lista essa semana, tenho um objetivo, tenho um foco para isso, mas eu vou mostrar para vocês um pouco dos resultados. Espero que vocês me deem essa liberdade. Tá? Então eu fiz uma lista de 15 minutos hoje, certo? Uma lista que deu 13-1, né? Sendo que deu de mão fixa mais de 50%, que é sempre o objetivo, né? Eu meço a qualidade de uma lista pela quantidade de mão fixa. Por mais que a lista no MG2 aqui às vezes dê boa, mas se aqui eu tenho muito mais win de MG do que win de primeira, eu considero que eu preciso rever os meus padrões ou filtrar melhor. Estão acompanhando, galera? Digita 7 lá no chat, quem puder e quiser, para eu saber que eu não estou acelerando demais. Então, beleza, vamos lá. Esse foi um padrão que eu fiz, né? Que eu estou testando. Eu utilizo o mesmo padrão. Então, por exemplo, aqui eu já tenho 4 listas que eu fiz hoje. Tá? Eu utilizo o mesmo padrão para fazer todas as listas. O Jobs ainda não consegue fazer a parte de 1M, pessoal, por questão de servidor, tá? Isso é gritante a diferença. Eu fiz um cálculo esses dias atrás para explicar para um cliente que você tem com 5, 15, 30 e 60, 13.144 velas para serem catalogadas e analisadas, contando esses 4 períodos de tempo para catalogação. Só de 1 minuto, se eu fosse fazer, já seriam mais de 40 mil velas. Somando as duas, a gente teria uma sobrecarga muito grande para a quantidade de gente catalogando ao mesmo tempo, tá? Então vamos dar uma olhada na de 5 aqui, para a gente ver e comparar, né? Mostrando para vocês, ó, por exemplo, essa foi uma lista aqui, uau, 39-0, mas eu não estou satisfeito com ela. Por quê? Porque deu menos de 50%. Então eu preciso rever, eu preciso repensar, eu preciso ver aonde que está dando mais MG, eu preciso, né, filtrar. Então, o final da lista deu bastante, aqui das 9 até as 10 horas da manhã deu bastante. Então eu preciso reavaliar para saber o que está acontecendo. É nesses momentos que o Jobs Check me ajuda, certo? Por mais que a lista seja considerada uma lista boa, 39, 39-0, né? Pô, legal, né? Mas não é o que eu busco, não é a parte interessante, não é aquilo que eu tenho de objetivo. Né? Eu quero uma lista onde eu tenha pelo menos 50% de win de primeira, pelo menos, é o mínimo, tá? Para mim, né? Vou te mostrar para vocês mais uma lista que eu mando para uma sala de sinais. Que nessa lista, como eu tenho que ter mais sinais, eu preciso ser mais categórico. E nela eu uso bastante o checks na hora de filtrar, porque eu preciso ter mais opções para eu escolher e é justamente com o padrão de anterior, né, do que aconteceu nos últimos dias, é onde eu faço o filtro. Então, ó, é uma lista que é para até 2 galhos, certo? Então, dentro desse padrão, ó, ele deu empate técnico, vamos falar por assim dizer, mas aqui para o propósito da lista, ela serviu e o pessoal lá está muito feliz, certo? Mas novamente, tá vendo que aqui, ó, final da lista deu embolado. Então, quando eu for catalogar para o pessoal amanhã, eu vou ter que dar um talento diferente aqui no final da lista, ou deixar sem, né, para não correr o risco, ou então procurar entender o que aconteceu de errado. Né? Por que, né, deu tanto MG aqui no final? Por que acabou até estragando a questão aqui do Soros Gale, né? Que chegou aí vamos ver qual que foi o pico. Chegou a ter, ó, chegou a 18%.
entendeu? E depois começou a entrar os loss. Mas a lista em si, ela deu uma lista boa, tá? Eu quero saber, assim, de vocês, se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma coisa que vocês querem, né, que eu destrinche um pouco melhor, alguma parte interessante, alguma coisa, se tiverem, pode falar, pode digitar no chat, pode... Eu tenho uma última coisa para passar para vocês na hora de vocês visualizarem os resultados, se ninguém tiver dúvida nenhuma. E fez seu silêncio. Tá, uma coisa interessante para vocês analisarem é o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, vocês estão vendo que aqui a gente teve 23, vou aproveitar essa lista aqui, certo? Teoricamente aqui teria estourado o meu stop, certo? Por quê? Porque dentro dos valores que eu coloquei aqui, eu coloquei 2% de meta diária, coloquei 10 de stop loss, as entradas, e ele estourou, certo? Por quê? MG2, MG2, MG2. Então deu 1, 2, 3, 4 loss. Como eu não estou fazendo gale, dentro do que eu coloquei aqui, ele bateu lá nos 23%. Só que na hora de a gente, por exemplo, deixa eu fazer um teste aqui, ó. Vamos ver se vai aparecer. Ó. Se eu colocar 1, ele muda os valores ali, certo? Então, ó, eu estava aqui loss, 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 aí bateu lá 80%. Por quê? Né? Foi o que ele foi puxando. Mas independente do valor que está aqui, a gente precisa sempre pensar nesse valor aqui, ó, anterior ao bater o stop, tá? A gente tem no Jobs Play lá, os personalizados, a gente tem a parte do pré-stop loss, certo? Então, quando esse valor aqui saltar muito grande, né, da forma como estava antes, por exemplo, eita, o Jefferson riscou a tela aí. Do jeito que estava antes aqui, ó, você está vendo que de 5 para 23 ele vai ultrapassar o 10, certo? Então aqui o robô ele vai ativar o pré-stop loss, tá? Então na hora da gente montar a estratégia aqui, na hora da gente computar os valores daqui, na hora da gente analisar as listas anteriores para a gente montar um setup, que essa é uma outra parte muito importante do Jobs Check, não é só analisar a lista, é você poder, você consegue através do Jobs Check avaliar o teu setup, o teu operacional, para ver se ele está dando certo, para ver se ele não está dando certo, para ver o que você tem que ajustar, se você pode aumentar o seu alvo, se você pode diminuir o seu stop, ou se você tem que aumentar o seu stop para a média das listas que você tem trabalhado. Então você pode pegar, por exemplo, assim, listas passadas e colocar a lista e vir dia a dia testando, vendo se o teu operacional ele está adequado para a tua lista. Porque o que acontece? Às vezes você não está aproveitando o potencial da tua lista, potencial médio da tua lista, ou às vezes você está sendo estopado por pouca coisa, entendeu? Vou dar um exemplo. Eu estava fazendo uma análise junto com outro cliente e a gente entendeu que pela média da lista dele, ele poderia buscar 2% diariamente para 4,2% de loss no mês, entendeu? Só que aí o que acontece? Essa era pela média da lista dele. Tem outras listas que a média não vai ser o 4,2. Eu estou trabalhando com outro cliente a respeito, né? Ele adquiriu o robô recentemente, ele está trabalhando na sala dele, e a gente está trabalhando com 3 de alvo de stop gain, e a gente está trabalhando com 15 de stop loss com pré-stop ativado. Por quê? Para dar margem para o robô trabalhar. Porque o pessoal dele está instruindo e eles aceitam esse loss um pouco maior para poder deixar o robô trabalhar. O Jefferson, por exemplo, já cansou de falar que ele faz 6 para 6, se eu não me engano, 5 para 5, alguma coisa assim. Mas por quê? A média da lista dele. É o que ele já testou, é aquilo que ele já aprovou e ele sabe que dá certo. Entendeu? Então, o Jobs Check ele pode te auxiliar nessa parte de você montar o teu operacional. E é aqui que ele vai fazer isso. Você vai colocar o payout que você desejar. Eu deixo com 80, por quê? Porque se eu deixar com 87, é otimismo.
né? É o otimismo que vai estar sempre 87. Às vezes ele está 72, 74, 78, 79, 75. Então eu coloquei ali um médio de 80, porque quanto menor for o payout aqui e mais rápido você atingir a sua meta, melhor está a sua lista também. Então isso aqui também é um termômetro. Então você coloca dentro daquilo que você quiser aqui, valores e tudo mais. E você vai testando. Então, por exemplo, se eu pegasse um exemplo aqui, ó, vamos pegar uma lista um pouco menor. Vamos pegar a de 5, lá do início, rapidinho. Vamos lá. Opa, não quis pegar a data. Vamos pegar do dia... Ah, não, perdão. Eu troquei o tipo de lista. Ó, vamos supor, ó, dentro dessa lista aqui, ó, seria um dia de stop, se eu estivesse usando o Sorus Galho, certo? Mas ele pararia aqui, ó. Por quê? 10% com pré-stop ativado, eu preciso de mais de 5% para eu poder recuperar isso aqui, tá? Então, ele não vai bater no 13, ele vai parar no 5, certo? Ou vamos lá, dia 2. Ó, dia 2 é um dia que bateu stop gain, né? Eu sei a entrada que bateu, né? Funcionou. Então, eu estava menos 5 da anterior, já recuperei 2,88. Ó, aqui, ó, eu atingi. Se eu fizer a avaliação de 10%, em nenhum momento eu precisei, ele bateu o stop, ó. Ele labutou, mas ele bateu 2%, que é a meta que eu coloquei em cima. Se eu colocasse 3, batia na próxima, né? Então eu sei que está funcionando. Por exemplo, é uma forma, né, de você saber se aquilo que você tá projetando está funcionando. Novamente, ó, bateu 3,52. O 5, né, dia 5. Aqui não, ó, bateu, stop de volta, né? São tudo testes, certo? Então, você vai fazendo a média da tua lista, você vai anotando os valores da tua lista, quanto que você está dando de média, qual seria o resultado nesse operacional se eu tivesse operado o mês inteiro assim, né? Ó, novamente bateu a meta em 3. Bateu a meta, né? Sorus Galho, que é o que eu uso, tá, gente? Bateu a meta de volta. Bateu a meta na segunda entrada. Fazemos até o dia 10 só. Bateu novamente, 2,72. Bateu novamente. Eu vou fazer só até o dia 10, porque eu acredito que vocês já tenham pegado a essência da coisa. Eu não preciso fazer até o final. Mas vocês entendem que o Jobs, você registrando as suas listas, aquelas que você, né, a lista que você faz, você consegue saber qual é a média de ganho da tua lista e você consegue utilizar ele para montar o setup do teu operacional, seja para operar na mão, quem quiser, seja para operar via robô, porque aqui a gente tem as mesmas configurações. Então, nesse setup, entrando com 1,5%, né, dependente do valor da banca, que eu coloquei conta de treinamento só para exemplificar, tá, pessoal? No moderado, com 0 galho, entrando com 1,5%, com alvo de 2%, e só um pouquinho. Entrando ali dentro, né? 2, poderia até colocar 3% aqui, porque eu estou entrando com 1,5%. Eu poderia colocar a entrada de 1%, porque eu estou com um alvo de 2%. Eu consigo montar um operacional utilizando uma ferramenta onde eu tenho um volume muito grande de informações úteis. Deu para entender? Conseguiram pegar essa última parte? Digita 5 lá no Jefferson pede para o pessoal. Legal. Gente, o que eu tinha para apresentar para vocês hoje é isso, tá? Mostrar para vocês que a ferramenta tem potencial, você tem uma série de coisas que você pode utilizar no seu dia a dia com ela. Não sei se o Jefferson quer falar alguma coisa, mas
Deixa eu ver aqui. Utilizar o ranking como confluência também é legal. Faço isso. Não sei se ele disse, perdi o começo. Falei sim, William. Falei inclusive de pontuação. Depois, se você rever a live, que vai ficar salva aí, o Jefferson vai disponibilizar. Eu falei a respeito de você criar um critério de pontuação para você, de uma forma que te auxilie, te impulsione a ter ali realmente os melhores resultados. Pessoal, alguma dúvida? Alguma coisa que vocês querem que eu explique, talvez de novo, com exceção do começo, tá, William?